Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, não vê urgência em pedido da defesa do presidente Temer para ter acesso a áudios periciados pela Polícia Federal. E você vai ver também. Polícia Militar e agentes da Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo controlam rebelião no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros. Justiça Federal de Brasília aceita denúncia contra 11 pessoas na Operação Zelotes, que investiga perdão de dívidas tributárias no CARF mediante pagamento de propina. Justiça manda bloquear bens de ex-prefeita de Bom Jardim, no Maranhão, por compra de 265 caixões para uma cidade que tem, em média, 24 mortes por ano. Superior Tribunal de Justiça decide que Facebook não tem obrigação de controlar previamente as postagens feitas na rede social. Essas e outras notícias agora, no Jornal da Justiça. Boa noite. O presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, nega pedido de urgência para conceder à defesa do presidente Michel Temer acesso a áudios periciados pela Polícia Federal. A repórter Fernanda Porto tem mais informações. Fernanda, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. O entendimento da presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, foi que o pedido não é de urgência para ser julgado nesse período de recesso do Judiciário. A defesa do presidente da República, Michel Temer, havia pedido acesso aos 7 áudios recuperados pela Polícia Federal de conversa gravada entre o empresário Joesley Batista e o presidente Temer. Ao fazer o despacho, a ministra Carmen Lúcia determinou que o pedido seja enviado com urgência à Procuradoria-Geral da República para a manifestação. O pedido será analisado pelo ministro relator Edson Fachin logo após o recesso do Judiciário. William. Obrigado, Fernanda. A Justiça Federal de Brasília aceita a denúncia contra 11 pessoas na Operação Zelotes, que investiga perdão de dívidas tributárias no CARF, mediante pagamento de propina. Para assegurar que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais realizasse julgamentos e pareceres administrativos favoráveis ao Banco Boston, um grupo de 11 pessoas atuava para manipular as ações do órgão. Um dos integrantes do esquema criminoso era o então diretor jurídico da empresa, Valcris Rosito. Também participaram servidores públicos, advogados e conselheiros do CARF. A fraude foi denunciada à Justiça pelo Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal pede na ação penal a prisão dos acusados e também que os envolvidos paguem uma indenização por danos morais coletivos no valor de 100 milhões de reais. Segundo as investigações, durante 9 anos, os criminosos manipularam os julgamentos. Em um dos casos, o banco chegou a sonegar mais de R$500 bilhão. Para garantir pagar menos ao fisco, os integrantes do esquema recebiam propinas. As infrações foram descobertas no âmbito da Operação Zelotes, que investiga atos ilícitos em julgamentos do CARF. De acordo com a investigação do MPF, os denunciados formaram uma organização criminosa, praticaram corrupção, gestão fraudulenta e lavagem de dinheiro. O Superior Tribunal de Justiça decide que Facebook não tem obrigação de controlar previamente as postagens feitas na rede social. Com quase 2 bilhões de usuários, o Facebook se tornou a maior rede social do mundo. O que começou como um site voltado para alunos da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, virou um ponto de encontro para amigos conversarem, compartilharem fotos e vídeos e até organizarem manifestações. Por dia, milhares de publicações são postadas na rede social. Nas ruas, é difícil encontrar quem não tem uma página pessoal no Facebook. Eu posto fotos de trabalho, que eu sou músico, coisas da minha banda, esse tipo de coisa. E algumas coisas sobre política. Às vezes a gente termina encontrando até alguém que a gente há muito tempo não consegue ver e através de outras pessoas a gente termina encontrando. Recompartilho as coisas que eu já vejo compartilhadas em outras páginas. Mas o que era apenas lazer se tornou um desconforto para um usuário que estaria recebendo ameaças e ofensas pela rede. E o caso chegou à Justiça. Em primeira instância,
Os ofensores e o Facebook foram sentenciados a tirarem o conteúdo do ar em 24 horas, sob pena de multa diária de R$10 mil por cada mensagem, fotografia ou matéria mantida ou inserida. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão. No STJ, a relatora ministra Nancy Andrighi afirmou que não existe na lei nenhum dispositivo que obrigue redes sociais a realizar monitoramento prévio dos conteúdos que serão disponibilizados. Os ministros do STJ entenderam que o Facebook não responde objetivamente pela inserção de informações ilegais feitas por terceiros no site. No entanto, assim que tiverem conhecimento das postagens, os administradores devem removê-las imediatamente. Para este advogado, é impossível uma rede social monitorar tudo que é postado. Se alguém postar alguma coisa ou ali tiver alguma coisa que atinja a direitos de terceiro, ou seja, considerado ilícito, o ideal e o justo é que você notifique o provedor ou aquele que lhe dá o instrumento para que ele retire ou bloqueie aquela manifestação. Duas imobiliárias do Rio de Janeiro foram condenadas a reconhecer o vínculo de emprego de um corretor de imóveis que, segundo elas, trabalhava como autônomo. Quem tem mais informações é o repórter Anderson Conrado. Boa noite, Anderson. Boa noite, William. Boa noite a todos. Ao condenar as empresas, o Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro ressaltou que o serviço desempenhado pela pessoa física do corretor em atividade fim imobiliária. Além disso, foi constatada a subordinação do trabalhador, que também cumpria jornada, escalas e durante um período ficou responsável por lojas das empresas. Na sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro relator do caso, Augusto César Leite de Carvalho, destacou que a decisão do regional está de acordo com a jurisprudência da Corte Trabalhista e lembrou que para se chegar a outro entendimento seria necessário o reexame de fatos e provas, o que não é permitido. A decisão foi unânime, mas ainda cabe recurso. William. Obrigado, Anderson. Agentes da Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo e da Polícia Militar controlaram a rebelião de presos do Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, que abriga detentos que ainda não foram condenados. Os presos atearam fogo em colchões e os bombeiros foram chamados para controlar o incêndio. O Centro de Detenção Provisória de Pinheiros está superlotado. Segundo dados da Secretaria de Administração Penitenciária, são quase 1.400 presos no local, que tem capacidade para pouco mais de 500. E você vai ver a seguir no Jornal da Justiça. Justiça manda bloquear bens de ex-prefeita de Bom Jardim, no Maranhão, por compra de 265 caixões para uma cidade que tem, em média, 24 mortes por ano. A gente volta já já. A Justiça de Bom Jardim, no interior do Maranhão, determinou o bloqueio de até R$540 mil da ex-prefeita Lidiane Leite e outras 3 pessoas que compraram 265 caixões para uma cidade que tem, em média, 24 mortes por ano. Lidiane Leite ficou conhecida como prefeita ostentação por exibir uma vida de luxo nas redes sociais. Em abril, a Justiça já tinha determinado a indisponibilidade de bens dela por fraude de licitação de R$480 mil para aquisição de uniforme escolar para a rede municipal de educação. A partir de agora, travestis e transexuais podem incluir o nome social no cadastro da Receita Federal. As regras já foram publicadas. A mudança ocorre pouco mais de um ano depois da publicação de um decreto que obriga órgãos da administração pública federal a incluírem nos cadastros o nome social de travestis e transexuais. A inclusão será feita nos comprovantes de situação cadastral e de inscrição no órgão. Os interessados devem ir até a Receita Federal fazer o pedido. A alteração é feita de forma instantânea. No sistema da Receita Federal, o nome social será incluído junto ao nome civil. Esta advogada explica que a regulamentação sobre o assunto garante direitos previstos na Constituição Federal. O nome social traz dignidade para essas pessoas, facilita um processo judicial, né? Assim, traz mais elementos para esse processo judicial e, assim, é um degrau a mais, é uma conquista a mais para a população trans. Então, o ideal é que
O próximo passo seja a inclusão do nome social também no RG, nos documentos civis, e, posteriormente, quem sabe, a possibilitar uma alteração de nome registral diretamente no cartório. A inclusão do nome social no cadastro de órgãos da Administração Pública Federal, obrigatória desde abril do ano passado, possibilita que transexuais e travestis que ainda não conseguiram a mudança do registro civil na Justiça possam usar o novo nome, antes de uma decisão judicial. Para o representante de uma ONG que defende direitos LGBT, a inclusão garante cidadania a travestis e transexuais. Um avanço, mesmo que seja tardio, ele assegura os direitos humanos da comunidade LGBT. Ele corta parte daquele caminho que ela teria que fazer judicialmente. Isso é um pacote de ações que vem junto com aquele decreto do governo federal que assegura que todos os órgãos do governo federal devem reconhecer o nome social das pessoas trans travestis. Por lei, deficientes visuais têm garantidos vários direitos à acessibilidade. Dentre eles, o de poder transitar normalmente para uma série de lugares com um cão-guia. Desde 2005, quem descumpre essa lei pode sofrer sanções penais, cíveis e administrativas. A multa pode chegar a R$50 mil em caso de reincidência. Há 3 meses, a vida de Tiago mudou para melhor. Ele passou a contar com a ajuda de Mali, seu cão-guia. Além de lhe fazer companhia, o animal ajuda a superar obstáculos. O cão-guia na vida de um deficiente é uma coisa fantástica, porque a nossa locomoção ela fica muito mais ágil, muito mais segura, né? Porque ela nos desvia de todos os obstáculos, pessoas, buracos. É uma parceria, assim, de um amor impressionante, né? Atualmente no Brasil existem 500 mil cegos e 5 milhões de deficientes visuais, segundo dados do IBGE. Para ajudá-los em Brasília, desde 2001, o projeto Cão Guia entrega gratuitamente cães treinados para pessoas de todo o país. Até agora já foram entregues 49. Os animais começam a ser treinados desde os 3 meses de vida. Eles começam a aprender isso desde cedo, tá? Subir, descer uma escada, ambientes públicos com muito movimento, outros com barulhos diferentes. Então, isso tudo é fundamental para a formação de um cão-guia. Para conseguir um cão-guia, é preciso se cadastrar pelo e-mail cãoguiadf.cadastro@gmail.com. A gente faz isso em forma de cadastro, por quê? Porque nem todos estão habilitados a ter um cão-guia. Tem condições de ter um cão-guia. Não condições, não digo financeiras, eu digo de condições de orientação, né, de mobilidade para ter um cão-guia. No Brasil, a Lei 11.126 garante à pessoa com deficiência visual o direito de ingressar e permanecer acompanhada de um cão-guia em todos os meios de transporte e em estabelecimentos abertos ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, desde que observadas algumas condições impostas pela norma. De acordo com Tiago, em 3 meses, Mali nunca foi barrada nos ambientes que ele frequenta. Já fui a cinema, igreja, infelizmente já fui até em velório, já fui em vários tipos de locais diferentes e eu não tive problema nenhum, hotel, viajar de avião, nada. A repórter Fernanda Porto está de volta ao Jornal da Justiça com mais informações sobre esse assunto. Fernanda? Olá, William. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu converso agora com o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB do Distrito Federal, doutor Marcelo Nunes. Boa noite, doutor. Para começar nosso bate-papo, a gente viu aí na reportagem que o nosso personagem da reportagem não tem restrição de acesso. E pelo que nós temos de registro também nesses 10 anos de implantação da lei, realmente são raros os casos em que os ambientes, em que as pessoas com deficiência são barradas com seus cães-guias. Pelo meu conhecimento, eu nunca escutei nenhum relato até hoje, nesses 10 anos de lei, que uma pessoa com deficiência visual tenha sido barrada ao seu acesso com um cão-guia, nem em transporte público e nem em outro local público que tenha cerceado esse direito. Não conheço nenhum caso. Foi uma lei, então, que foi respeitada, foi bem aceita pela sociedade e trouxe muito progresso na questão de mobilidade para as pessoas com deficiência visual. No meu entendimento, eu acho que foi um dos maiores avanços que a legislação brasileira teve com a pessoa com deficiência visual, foi o advindo dessa lei, uma vez que melhorou
substancialmente a mobilidade urbana da pessoa com deficiência visual, né? Deu uma mobilidade a eles que nunca foi vista. Em relação a penalidades, apesar de ser raro esses casos de restrição, mas se por um acaso houver alguma restrição, qual é a penalidade prevista no texto da lei? Bom, existem duas sanções. Uma que é multa, né, de R$1.000 a R$30.000 no primeiro caso. No caso de reincidência, de R$1.000 a R$50.000 e mais a interdição do local, né? Isso ficou a cargo da Secretaria Nacional na Secretaria de Direitos Humanos, que é quem vai aplicar a multa e também quem vai julgar o processo, se interdita o espaço ou se não. E qual que é o procedimento jurídico caso alguém venha passar por essa situação de ser barrado em algum ambiente? Primeiro ponto são provas, seja filmagem, fotografias ou até prova testemunhal de pessoas que presenciem o fato. Logo depois, fazer a denúncia na Secretaria Nacional de Direitos Humanos e eles vão tomar os procedimentos. Caso não ocorra ou caso essa sanção da Secretaria demore muito, procurar o Judiciário. Em relação à prova, sempre tem essa dúvida, o que é prova, como provar isso, como registrar esse momento? Hoje, no mundo em que nós vivemos hoje, a simples filmagem de celular já é prova cabal de que houve o cerceamento. E principalmente a prova testemunhal, né? De pessoas que vão ver a situação acontecer. Porque isso não vai ser feito simplesmente só com a pessoa com deficiência. Outras pessoas vão estar em volta e provavelmente vão notar o que está acontecendo, né? Ok, obrigada por sua participação aqui no Jornal da Justiça. E eu volto com você aí no estúdio. William. Obrigado, Fernanda. O Tribunal de Justiça de Goiás condenou o laboratório Núcleo a indenizar em R$20.000 por danos morais um paciente que recebeu um resultado de exame indicando de forma equivocada que ele tinha HIV. A contraprova também atestou positivo. O homem disse que o resultado falso pôs fim ao casamento dele e gerou depressão e dívidas, já que ele não conseguia trabalhar. O laboratório afirma que o procedimento seguiu as portarias da Vigilância Sanitária e que outras doenças podem fazer o teste e dar positivo de forma errada. Informou ainda que vai recorrer ao Superior Tribunal de Justiça contra a condenação. E no próximo bloco do Jornal da Justiça, tornozeleiras eletrônicas contribuem para amenizar a superlotação no sistema carcerário do país. A gente volta em instantes. Os recursos especiais que têm teses idênticas podem ser julgados por amostragem. É uma forma de acelerar os julgamentos e até mesmo garantir segurança jurídica. Mas como avaliar a eficácia do mecanismo? As respostas estão no programa Reflexões desta semana. O professor de Direito e consultor André Ramos Tavares e a consultora jurídica Gisele Reis recebem os advogados André Macedo e José Guilherme Berman. O programa começa daqui a pouquinho, às 7 horas da noite. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, o Brasil tem 622 mil presos. A tornozeleira eletrônica tem contribuído para amenizar o problema da superlotação no sistema carcerário do país. Mas nem todos os estados têm o equipamento. A lei prevê o uso de tornozeleira eletrônica em casos específicos, entre eles regime semiaberto ou prisão domiciliar. Mas, em alguns casos, apesar da determinação da Justiça, faltam tornozeleiras. O Distrito Federal foi a penúltima unidade da Federação a adotar o equipamento, à frente apenas do Amapá. O contrato foi assinado no último dia 3, 2 dias depois de o ex-assessor do presidente Michel Temer e ex-deputado pelo PMDB, Rodrigo Rocha Loures, ser transferido para Goiânia para receber a tornozeleira. Loures estava preso no Distrito Federal e conseguiu na Justiça o direito à prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. O mesmo aconteceu com o ex-ministro Gedel Vieira Lima, que deveria ter deixado o presídio da Papuda com a tornozeleira instalada. Como não havia aparelho disponível, ele foi enviado à Bahia sem a tornozeleira. Na maior parte dos estados, o número de tornozeleiras eletrônicas não atende à demanda. Na verdade, deve-se adotar os outros instrumentos, além da tornozeleira. A tornozeleira hoje, como ela tem um grau de eficiência maior de fiscalização, o Poder Judiciário acaba preferindo adotá-lo, né? Agora, nas centrais de monitoramento eletrônica,
nós temos e deveríamos existir as equipes multidisciplinares. Essas equipes, em muitos estados onde não há tornozeleira, são elas que certificam que a pessoa está, por exemplo, em regime domiciliar. São feitas visitas periódicas até para dar o suporte dessa equipe disciplinar àquela família, àquela pessoa e também com viés de fiscalização. O Mato Grosso tem o maior número de presos com tornozeleiras eletrônicas, 2.857, seguido por Minas Gerais. No Maranhão, são 1.589 presos acompanhados pela Justiça com o dispositivo. Amazonas tem 728 presos monitorados por tornozeleira eletrônica e no Rio de Janeiro, 705. Amapá, Bahia, Roraima e Distrito Federal informaram que não tem presos monitorados pelo equipamento. O primeiro turno da eleição suplementar para o governo do Amazonas vai ocorrer no dia 6 de agosto. Mesmo não se tratando de eleições gerais, as regras sobre propaganda eleitoral devem ser respeitadas. A resolução do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, que regulamenta as eleições suplementares para o governo do estado, permite a realização de propaganda eleitoral até o dia 3 de agosto. O cidadão que encontrar candidatos realizando propaganda irregular deve denunciar a conduta. Entre as proibições impostas pela lei está o uso abusivo de alto-falantes móveis. O carro, moto ou bicicleta que estiver carregando equipamento não pode ficar parado. Durante o engarrafamento, o som deve ser desligado. Além disso, esse tipo de propaganda só pode ser veiculada entre 8 da manhã e 10 horas da noite, sempre respeitando o limite máximo de 80 decibéis. O alto-falante também deve estar a uma distância mínima de 200 metros de locais como sedes do Poder Executivo, bibliotecas públicas e escolas. Todas as informações sobre a propaganda eleitoral para as eleições suplementares do dia 6 de agosto podem ser encontradas no Manual da Propaganda elaborado pelo TRE do Amazonas e disponível no site do Tribunal, tre-am.jus.br. O eleitor que presenciar qualquer irregularidade durante o processo eleitoral para o governo do Amazonas deve denunciar pelo telefone 92-3632-4499 ou pelo e-mail cfpe@tre-am.jus.br. O TST afastou a possibilidade de um engenheiro da Fundação de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul receber o piso salarial da categoria. Os ministros consideraram que, mesmo se tratando de um empregado seletista, qualquer vantagem ou aumento de remuneração depende de dotação orçamentária, como é previsto na Constituição Federal. Ao analisar o caso, a segunda turma do TST já havia entendido que leis de alcance geral que regulam relações de trabalho no setor privado não se aplicam a trabalhadores seletistas das esferas federal, estadual e municipal. O engenheiro entrou com embargos e o processo chegou à SDI 1. O relator, ministro Alexandre Agra Belmonte, votou no sentido de aceitar o recurso. Para o relator, a observação do piso salarial mínimo da Lei 4.950-A de 66 não infringe nenhum dos limites preconizados pelo artigo 37, inciso 10, e pelo artigo 169, parágrafo 1º da Constituição Federal. Eis que a hipótese dos autos não se traduz em criação de vantagem, muito menos em aumento de remuneração, mas apenas em assentamento de prerrogativa prevista em lei que deixou de ser observada quando da contratação. O que se propõe é aquilo que já se propôs aqui e que já está pacificado, ou seja, o número de salários na entrada, na partida. E a partir daí, então, os reajustes que forem concedidos, no caso da administração pública, vai ser de acordo com as normas atinentes. O relator citou ainda um processo semelhante julgado pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele reconhece a aplicação da lei em comento à administração pública conforme a reclamação 19275 na AGR de Minas Gerais, em que se observa naquele julgado que o ato reclamado não determinou a utilização do salário mínimo como indexador, mas apenas reconheceu a possibilidade de aplicação do piso salarial previsto na Lei 4.950-A de 66, estabelecendo expressamente a vedação de sua utilização como fator de correção. Mas como fator de fixação na contratação, sim. O ministro Márcio Eurico Vitral Amaro abriu divergência, assinalando que a expressa determinação de previsão em lei para fixação da remuneração dos cargos públicos, ainda que sob o regime da CLT, inviabiliza a consideração de outra lei que não seja específica para os empregados públicos para fins de valor de remuneração inicial.
No caso da Cientec, o ministro lembrou ainda que ela é representada pela Procuradoria do Rio Grande do Sul, o que reforça o caráter de instituição pública. No caso, mais se avulta essa convicção, porque a representação processual da Fundação pagada vem sendo promovida pela Procuradoria do Estado do Rio Grande do Sul, sendo-lhe concedidos todos os benefícios da justiça gratuita e os do Decreto-Lei 779 de 69. Então, o próprio tratamento que se está dando à reclamada nesse processo é o de fundação pública. E a determinação de recomposição do salário, considerado o valor do salário mínimo vigente na admissão à luz da Lei 4.950-A de 66, atenta com efeito contra os artigos 37, inciso 10 e 169, parágrafo 1º da Constituição Federal. A maioria dos ministros seguiu a divergência. O Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha amanhã, 13h, no Jornal da Justiça, primeira edição. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.